Olá, paz do Senhor Jesus, a todos os nossos seminaristas. Nós vamos para mais um vídeo aula do nosso Seminário Teológico do IBBC. Estamos trabalhando aqui a nossa sexta apostila, matéria é Teologia Contemporânea. Nós paramos o vídeo anterior na página de número 234, retomamos na página 235, agora avaliação crítica da teologia que nós estávamos estudando anteriormente, a teologia da libertação. Bom, então vamos na avaliação crítica. A primeira e principal crítica é quanto ao método hermenêutico empregado pela teologia da libertação. Ela interpreta as escrituras a partir da situação socioeconômica do povo. Eles leem o texto a partir das necessidades da sociedade contemporânea em que vivem. A teologia da libertação está fundamentada em uma postura na qual a presente praxis histórica se transforma em norma canônica para descobrir a vontade de Deus, ao refletir algo parecido com a ética situacional. A teologia da libertação não pode escapar das mesmas acusações levantadas contra ela: moralidade relativista e pragmática. 2. Os teólogos da teologia da libertação recorrem aos sociólogos e não à Bíblia para descobrirem as raízes da opressão, da pobreza e da injustiça social. 3. Devido à influência negativa do marxismo e da teoria da luta de classes, a teologia da libertação adia para amanhã a evangelização. Isso não cumpre o mandato evangelístico de Cristo. 4. O reino de Deus é secularizado, isso é, despojado de seus valores e de suas manifestações explicitamente religiosas para coincidir com o reino do homem na terra. 5. Na leitura social da teologia da libertação, passa a existir uma confusão muito perigosa entre o pobre da Escritura e o proletariado de Marx, filósofo ateu que dá sustentação teórica à teologia da libertação. Perverte-se desse modo o sentido cristão do pobre e o combate pelos direitos dos pobres transforma-se em combate de classes na perspectiva ideológica da luta de classes. 6. Para a teologia da libertação, a igreja não é o corpo místico de Cristo e sua respectiva esposa, mas apenas uma estrutura política superada e aliada de grupos econômicos opressores das camadas sociais empobrecidas. 7. A teologia da libertação quer implantar a ditadura socialista, mas nunca se importou com as atrocidades praticadas por esse regime político. E 8. Jesus Cristo é apresentado e reduzido a um grande exemplo de homem que lutou pela justiça, pelo amor e principalmente pelos pobres, e deixa de fundamentar sua singularidade na realidade de sua divindade. Encerramos a página 235, trabalhando a avaliação crítica. Na página 237, nós entramos na lição de número 13, Teologia Pentecostal. Quanto ao aspecto histórico do pentecostalismo, como as causas, influências e origem do movimento, não serão tratadas aqui, já que essa matéria é amplamente abordada na história da igreja, do módulo 4. Nós estamos no módulo 6. Vamos focalizar apenas a teologia do pentecostalismo clássico ou histórico. O pentecostalismo foi uma das principais reações contrárias ao secularismo teológico que surgiu no século XX. A igreja da época foi bombardeada com pressupostos da teologia liberal e da teologia neo-ortodoxa, enquanto Barth, Bultmann, Tillich e Brunner agitavam o cenário teológico mundial com inovações e com suas tendências filosóficas, obviamente influenciadas pelo existencialismo de Kierkegaard, pelo ceticismo de David Hume e pelos apelos filosóficos de Immanuel Kant.
Surgiu no cenário mundial um movimento que buscava justamente o oposto. O pentecostalismo foi outra reforma na igreja que foi na contramão da teologia moderna e que tentou resgatar a simplicidade do evangelho. Em termos teológicos, os pentecostais formam uma escola doutrinária muito rica e que diverge em vários pontos da teologia reformada. Posteriormente, a teologia pentecostal se ramificou em várias correntes. A principal guardiã da teologia pentecostal clássica é a Assembleia de Deus. Teologicamente, as denominações pentecostais estão mais alinhadas com o evangelicalismo na medida em que eles enfatizam a confiabilidade da Bíblia e na necessidade de transformação de vida do indivíduo por meio da fé em Jesus. Os pentecostais creem na doutrina da inerrância bíblica, acreditando que a Bíblia tem autoridade definitiva em matéria de fé, adotando uma interpretação mais literal da Bíblia. A crença e prática pentecostal centraliza-se sobre sua compreensão de plenitude ou batismo no Espírito Santo. A maioria dos pentecostais compreendem que esse preenchimento deve ser posterior à salvação, o qual permite que aqueles que foram preenchidos experimentar os dons espirituais que são descritos na Bíblia. Tradicionalmente, os pentecostais têm ensinado que a evidência inicial do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas, ao contrário dos carismáticos que geralmente não dão especial importância às línguas, considerando o recebimento de qualquer um dos dons como prova de batismo. Lição 13.1, pressupostos da teologia pentecostal. As escrituras sagradas, compostas do Antigo e do Novo Testamento, são inteiramente inspiradas por Deus, infalíveis na sua composição original e completamente dignas de confiança em quaisquer áreas que venham a se expressar, sendo também a autoridade final e suprema da fé e conduta. 2. Há um só Deus, poderoso, perfeito, distinto em sua trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. 3. Jesus Cristo nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, sendo Deus verdadeiro, homem e o único mediador entre Deus e o homem. Somente ele foi perfeito em natureza, ensino e obediência. 4. O Espírito Santo é o regenerador e santificador dos remédios, o doador dos frutos e dons espirituais, o consolador permanente e mestre da igreja. Ele habita nos redimidos que devem buscar se encher da sua presença. Em Adão, a humanidade foi criada à imagem e à semelhança de Deus. Devido à queda de Adão, a humanidade tornou-se radicalmente corrupta e distanciada de Deus. O essencial para o homem é a restauração de sua comunhão com Deus, a qual o homem é incapaz de operar por si mesmo. 6. A salvação eterna, dom de Deus, tem sido providenciada para o homem unicamente pela graça do Senhor e pela morte vicária de Jesus Cristo. Fé é o meio pelo qual o crente se apropria dos benefícios da graça e nasce de novo. 7. Jesus Cristo ressuscitou fisicamente dentre os mortos, ascendeu aos céus e voltará na consumação dos séculos para julgar os homens. 8. A punição eterna, incluindo a separação e perda da comunhão com Deus, é o destino final do homem não regenerado e de Satanás com todos os seus anjos. 9. A igreja cristã, o corpo e a noiva de Cristo, é consagrada à adoração e ao serviço de Deus através da proclamação fiel da palavra, a prática das boas obras e a observância do batismo e da ceia do Senhor. E 10. A tarefa da igreja é ensinar a todas as nações, fazendo com que o evangelho produza frutos em cada aspecto da vida e do pensamento. A missão suprema da igreja é a salvação das almas. Deus transforma a natureza humana, tornando-se isto o meio para a redenção da sociedade.
lição 13.2, avaliação crítica da teologia pentecostal. As críticas feitas ao pentecostalismo geralmente são feitas pelos conservadores e tradicionais, muitos dos quais ainda confundem pentecostalismo com neopentecostalismo e costumam sempre generalizar. Algumas dessas críticas têm sua razão de ser e devem ser consideradas reavaliadas à luz das Escrituras. Outras, porém, não têm fundamento. 1. O legalismo religioso. As questões meramente culturais são ensinadas e praticadas como se fossem mandamentos absolutos. Um exemplo disso é proibição de calça por parte das mulheres, uso de brincos, bijuteria, corte de cabelo, pinturas e etc. 2. O subjetivismo. A normalização das experiências geralmente é considerada do mesmo valor que as escrituras. Quem não tem certas experiências está numa categoria inferior de espiritualidade. A ênfase na experiência, quando a experiência pessoal se torna um critério de verdade. A escritura tende a ficar em segundo plano se, por exemplo, uma determinada prática produz resultados ou faz a pessoa sentir-se bem. Isso é o que importa. E 3. ênfase demasiada na glossolalia em detrimento dos outros dons. Encerramos a página 238. Entramos na página 240, com a lição 14, Teologia do Neopentecostalismo. O movimento neopentecostal chegou ao Brasil a partir da década de 1970. Apesar de ser fundada por brasileiros, a Igreja Neopentecostal foi fortemente influenciada pelos movimentos norte-americanos, de onde importou sua teologia. Teologia da prosperidade, teologia da reciprocidade, confissão positiva, quebra de maldições, maldições hereditárias, maldição de família, palavra rema e nova unção. O neopentecostalismo, também chamado de terceira onda, é uma vertente do evangelicalismo que congrega denominações oriundas do pentecostalismo clássico ou mesmo das igrejas cristãs tradicionais. Em alguns lugares são chamados de carismáticos, tendo como exceção o Brasil, onde essa nomenclatura é reservada exclusivamente para um movimento dentro da Igreja Católica Romana, Renovação Carismática Católica. O neopentecostalismo trouxe uma renovação no pentecostalismo nacional clássico, promovendo algumas inovações na área da teologia, liturgia, ética e estética da igreja. Muito da prática das igrejas neopentecostais é sincretista e teve influência americana adaptada para o contexto brasileiro. Na opinião do Dr. Ricardo Mariano, o neopentecostalismo é responsável pela explosão protestante, à medida que passa a formar sincretismo, a se autonomizar em relação à influência das matrizes religiosas norte-americanas e a promover sucessivas acomodações sociais, a abandonar práticas ascéticas e sectárias, a penetrar em novos e inusitados espaços da sociedade e a assumir o status de uma grande minoria religiosa. Cada vez menos tende a representar uma ruptura com a cultura ambiente. Tende, pelo contrário, a mostrar-se menos distintivo, mais aculturado, mais vulnerável. A antropofagia brasileira e, portanto, cada vez menos capaz de modificar a cultura que o acolheu e na qual vem se acomodando. Uma das rupturas mais sérias do pentecostalismo com o pensamento protestante é o uso da Bíblia. Do protestantismo, a Bíblia é a última autoridade, não a tradição ou personalidades importantes ou mesmo a experiência espiritual, enquanto que o neopentecostalismo enfatiza o uso mágico da Escritura. No neopentecostalismo, com algumas exceções,
a Bíblia é mais um oráculo a ser consultado do que a única regra de fé e prática, e as doutrinas bíblicas foram rejeitadas e substituídas por um falso evangelho centralizado no homem. Boa parte da pregação neopentecostal está mais para a autoajuda espiritual, com a intenção principal de acalmar a consciência pecaminosa com as promessas de riqueza e bem-estar. Deus é transformado em garçom, o Papai Noel, a igreja num grande balcão de negócios, shopping center. Os pregadores se transformam em animadores de auditório e o auditório em consumistas. Lição 14.1, ainda na página 240, pressupostos, práticas e doutrinas. Abordaremos alguns ensinos e práticas neopentecostais, muitos dos quais importados da cultura evangélica americana, que revelam um entendimento equivocado das Escrituras ou ênfases incompatíveis com as mesmas. É importante lembrar que nem todas as igrejas apresentam as mesmas ênfases. A Igreja Evangélica do Brasil tem sido caracterizada por um sincretismo religioso, ou seja, ela tem recebido influência de outras religiões, como, por exemplo, a católica. Muitos cristãos têm tido a necessidade de ter seu bezerro de ouro para crer realmente em Deus. A Bíblia não é suficiente, a fé se tornou obsoleta e os objetos têm sido adotados por muitos para ajudá-lo na sua incredulidade. Sal, óleo, rosa, água, lenço, tijolinho, etc, etc. Na verdade, estamos presenciando certa paganização da igreja neopentecostal. Cada vez mais temos elementos e objetos estranhos em nossos cultos. A tendência hoje é ser pragmático e não importam os meios desde que o fim os justifique. Encerramos a página 240, página 241. Vamos. Vamos lá. 1. Esse ensino também é confissão positiva. Esse ensino também é conhecido como palavra da fé. Segundo o mesmo, se o cristão crê firmemente em algo e o declara de modo convicto e explícito, aquilo que ele confessa irá acontecer, pelo poder da fé. Na confissão positiva. Maldição hereditária, também conhecida como maldição de família, afirma que os cristãos estão sujeitos a maldições. Se alguém tem algum problema relacionado ao alcoolismo, divórcio, câncer, pornografia, adultério, depressão ou outros males, é porque algum antepassado viveu aquela situação. Saúde e prosperidade. Talvez seja o carro-chefe doutrinário que tem exercido um fascínio tremendo em um país carente de recursos como o Brasil. Campanhas e correntes de oração. Muitas igrejas neopentecostais têm sido direcionadas e existido em função de intermináveis campanhas. As 7 unções de Débora, as correntes dos 70 apóstolos, corrente da Sagrada Família, corrente da prosperidade, e etc, etc, etc. Várias campanhas e correntes. Espíritos territoriais. Com base em Daniel 10, 12 ao 13, foi criada a doutrina de que os demônios atuam e gerenciam uma determinada região geográfica. Argumentam que os espíritos territoriais são demônios colocados em lugares específicos, tendo como missão amaldiçoar tais localidades. Nova unção, 241 ainda. A nova unção para seus defensores, a velha unção ficou desgastada e ultrapassada, sendo então necessária uma nova. A nova unção conduz a novas experiências, unções especiais. No bojo da nova unção temos a unção do riso, unção do caicai, enfim, uma série de anomalias que não são bíblicas. A palavra rema. A palavra rema, as palavras gregas logos e rema, que significam palavra, verbo, tem uma distinção no sentido de que o logos é a palavra escrita revelada por Deus e que rema é a palavra dita, expressa de Deus, que faz com que as coisas sejam realizadas. A
palavra rema seria uma espécie de vara de condão capaz de trazer a realidade o invisível. Dessa forma, eles afirmam que podemos usar a palavra rema para realizarmos no mundo espiritual e físico tudo aquilo que desejamos. Nós estamos então na página 242 e vamos encerrar na página 242. No próximo vídeo a gente entra na lição 14.2, avaliação crítica. Que Deus abençoe a todos, façam uma boa aula, bom? Trabalhem as recapitulações e leiam todo o conteúdo da apostila. Tá? Eu tenho ponteado em todo o tempo que eu estou passando pelos aspectos principais, saltando alguns aspectos subjetivos, para a gente poder adiantar o conteúdo. Mas o aluno tem o dever de ler toda a apostila para apreender o conteúdo passado. Amém? Deus abençoe e boa aula.